Olá, eu sou o Odamir, trabalho na parte de coordenação técnica da Brastema. Oi, eu sou a Fran, sejam bem-vindos. Eu trabalho na área de design também na Brastema. Sou formada em design de moda pela Universidade de Caxias do Sul. Bom, hoje então a gente resolveu abordar o tema de tecimento em 3D e eu vou falar a parte de introdução e depois o Oda vai nos falar partes mais técnicas de como funciona. Então, quem somos? Quem é a Brastema? Quem é a Shimaseiki? A Shimaseiki, a sede principal, está localizada em Wakayama, no Japão, mas ela está espalhada pelo mundo inteiro. Ela está em mais de 98 países representando a marca, né? E aqui no Brasil e no Equador, então, a representante oficial é a Brastema, tendo a sua sede principal no Rio Grande do Sul, tendo uma filial em São Paulo e mais 2 subdistribuidoras pelo Brasil, para poder atender esse território grande e também poder atender da melhor forma possível o Equador também. Então, aqui é a nossa imagem panorâmica da Shimaseiki Japão. Aqui é importante salientar que é feito todas as peças das máquinas, é feito as máquinas, tudo acontece nessa fábrica. Então, aqui algumas imagens internas de como que é o espaço, como que é o processo. Eles desenvolvem amostras para mostrar as técnicas de tecimento, inclusive eles recebem os seus parceiros e os seus clientes para visitar a fábrica. A Brastema, inclusive, manda anualmente o pessoal para poder se especializar melhor, para poder saber as novidades que estão no mercado, né, da marca japonesa. E aqui, então, claro que nesse cenário atual nós estamos tomando cuidado com toda essa questão, ninguém está indo no momento, mas o atendimento online está sendo muito bem feito também. Aqui, então, é a sede da Brastema, no Rio Grande do Sul, e, inclusive, nós estamos gravando esse vídeo nesse momento, agora, aqui. Aqui em nossas imagens internas, recebemos amostras do Japão para poder mostrar as técnicas de tecimento, desenvolvemos amostras internas também, e ali temos máquinas em showroom, temos o setor de programação, que é onde acontecem os treinamentos, tanto de programação quanto de design. Então, tudo acontece também aqui. Quando o pessoal da programação não está em cliente, eles podem desenvolver aqui dentro da empresa também. Inovação em foco, então. Aqui a gente trouxe alguns dados para a gente poder ficar mais informado, que 15% do tecido da indústria da moda ele é desperdiçado, e a Shima, visando toda essa questão, eles desenvolveram máquinas de tecimento em 3D e também todo um sistema para facilitar esse processo. Então, aqui a gente pode ter desde tecimentos mais complexos até tecimentos tecimentos mais simples até tecimentos mais complexos. Desde drapeados, pregas, muita coisa é possível ser feita em peça pronta. E como a gente havia falado no vídeo anterior, temos o sistema Total Fashion, que é a parte de criação em 2D e 3D, temos a parte de programação também. A nossa versão mais atualizada no momento é o SDS One Apex 4, que temos o Basic, que é focado nos programadores, e tem também o Design e o Hyper, que é focado nos designers. Tudo isso vem para facilitar o processo, então. O Apex 4, ele é esse computador que está na imagem ao lado. Então, a Shima, visando também essa questão de home office, sabendo que os designers também, muitas vezes, estão mais de uma empresa presentes, eles também desenvolveram a assinatura online de todo esse sistema. Menos da programação, mas a parte para atender os designers. Então, é como qualquer outro software de edição de imagem, por exemplo, tu instala num computador e pode levar para onde tu precisar. Então, agora eu vou passar a palavra para o Oda, que vai nos explicar um pouquinho mais da parte mais técnica. Obrigado. Então, assim, a gente vai dar uma explanação geral, de uma forma bem superficial, tá, e sucinta, desde os tecimentos mais simples aos tecimentos com maior complexidade. Ou seja, os tecimentos em peças diminuídas, até que a gente vai chegar num ponto nas peças prontas, onde a gente tem zero desperdício de matéria-prima. Partindo da situação do shaping, essa daqui é a nossa máquina de entrada, tá? Onde é uma máquina que faz as peças diminuídas, tá? De tecimento em 3D, só que ela faz pano a pano. Essa mesma máquina são usadas para fazer as cabedais, as gáspias,
que são aquelas partes superiores dos calçados, tá? Aqui tem essa máquina trabalhando, onde é feita toda a passação de fio por essa parte, os cones de fio ficam ali, é passado os fios nos tensores superiores, nessa parte lateral, onde a gente tem o DSS, que é onde faz o controle digital do tamanho do ponto, para garantir que durante a produção, todas as peças saiam na mesma medida. E isso garante uma eficiência de tecimento maior, porque também não adianta a gente fazer uma peça toda na forma do molde e durante a produção a máquina começar a ter desperdícios de matéria-prima. Aqui eu vou começar a exemplificar como é o funcionamento de um tecimento. O tecimento mais simples que a gente tem é o tecimento de meia malha, onde as agulhas levantam, um guia-fio alimentado por um fio é passado, e essas agulhas começam a formar o ponto, conforme essa imagem abaixo. Tá? Existem outros tipos de tecimentos também, que a gente dá uma estruturação melhor à peça. Exemplo nessa imagem são os tecimentos encanelado 2x2, ou 1x1, ou 3x3, e aí vai, segue uma gama grande. Nesse exemplo aqui é o 2x2, que são mais usados nas barras das peças, ok? A parte verde é representada pela malha avessa e a parte vermelha pela malha direita. Outros tipos de técnicas usadas são as partes de furos e rendados, que aí entra numa parte de transferência, ou seja, a máquina executa o tecimento, conforme mostrado no vídeo anterior, depois o ponto se transfere para a frontura de trás, e essa frontura de trás ela desloca, e esse ponto retorna para a frontura da frente, ou seja, em uma das agulhas eu tenho o ponto duplo, e na outra eu tenho uma agulha sem formação de ponto. E aqui se gera um furinho conforme a imagem ao lado. Usando essa mesma técnica de furos, a gente consegue fazer as peças diminuídas. Ou seja, da forma ao produto, ao pano tecido na máquina, de acordo com a modelagem. Tá? Exemplo. Aquela mesma técnica de transferência é feita na lateral da peça, e aí a gente consegue formar escadinhas, conforme nesse exemplo aqui, para que se dê as formas da peça. Essas formas da peça, então, é aquele molde que a gente cria, né? Isso. O que acontece? Nesse caso aí, a gente pode fazer modelagens raglan, cava aposta, tudo modelando essa peça. Plissados, pregas, enfim, inúmeros tipos, tá? Um outro tipo de técnica de tecimento usada, tá, é o inlay. O inlay é a técnica de flotar, tá, um determinado tipo de matéria-prima sem que seja necessário tecer. Ou seja, o guia-fio laranja, um fiozinho laranja, ele fica só flotado. E aí a gente consegue entrelaçar esse tipo de matéria-prima com outro fio que vem tecendo. Nesses casos aí, por exemplo, aqui ele é entrelaçado com tecimento canelado, e aqui, no exemplo a seguir, ele fica, na verdade, entre uma malha tubular, tá? E qual seria o mercado que atinge esse tipo de tecimento? Então, para a máquina executar esse tipo de tecimento, ela necessita ter uma frontura adicional, que a gente chama de loop presser, tá? E esse tipo de técnica de tecimento é usada no mercado calçadista, tá? Em alguns casos para dar um travamento melhor à peça, ou seja, deixar a estrutura de malha mais dura, mais consistente. Uma outra situação também é usada no mercado de moda, onde a gente faz essas técnicas de inlay localizado, como se desse uma imitação de um bordado. É usado no mercado moveleiro, onde a gente usa matérias-primas que são expansivas, ou seja, ele dá uma ideia de estofado, e também em produtos ortopédicos, que a gente usa uma matéria-prima elastizada, onde a gente consegue ter um controle de tensão melhor. Então, ele atinge muitos mercados, né? A malharia hoje não é mais só o vestuário, atinge aí uma gama gigante de mercado. Isso. Hoje a gente trabalha desde o mercado calçadista, ao mercado moveleiro, mercado de moda, ao mercado ortopédico.
Então, como mostrado já anteriormente, agora a gente vai entrar numa questão das máquinas de peça pronta. São as máquinas que fazem o produto sem costura. Como é formado como é uma máquina de peça pronta? Esse daqui é o nosso carro-chefe de tecnologia, tá? É a Mach 2XS, onde é uma máquina de 4 fronturas que ela faz a peça pronta em todas as agulhas, tá? Ela tem os mesmos princípios, ela só tem uma formação diferente na questão das agulhas e a parte de carro, tá? Mas ela sai a peça totalmente sem costura, ok? Como é formado essa peça pronta? A peça pronta é formada por um tubular, tá? Que pode ser tecido em qualquer máquina, e depois esse tubular é representado por essa parte verde, que é a malha avessa, e a parte vermelha, que é a malha direita. E depois é feito, como a peça se inicia em forma de 3 tubos tecidos simultaneamente. Logo após esses 3 tubos, eles se conectam, se tornando um tubo só, e a gente faz toda essa modelagem para dar um tecimento tridimensional na peça, conforme decote, toda essa parte de ângulo. E aí eu trabalho no mesmo conceito mostrado anteriormente, que são as técnicas de shaping, ok? Na peça pronta, a gente tem N recursos que a gente pode utilizar, de transferências, tecimentos canelados, para fazer tranças, arãs, furos, rendas, tá? E é formado no mesmo conceito das máquinas de shape. É claro que nesse caso aí, é formado em uma máquina de 4 fronturas, conforme visto por essa imagem lateral, tá? Aqui a máquina está fazendo uma barra de canelado 2x2, onde primeiro ela faz no avesso e depois ela faz no direito. E essas partes depois elas ficam separadas em forma de tubo, tá? Esse mesmo tipo de técnica de tecimento, esses canelados, ele pode ser feito também nessas máquinas desagulhadas, que são as máquinas convencionais de peça pronta. Porém, nesse tipo de máquina, vale salientar que ela tem um tempo de tecimento maior e ela tem uma leve perca na qualidade do produto, porque é uma malha desagulhada. Tá? Isso dá uma variação bem grande ali em tempos de tecimento. Então, aqui, Oda, pelo que eu entendi, qualquer máquina poderia tecer uma peça pronta, né? Só que tem as específicas que vão auxiliar na qualidade do produto, o valor final do produto também. Isso mesmo, tá? Existem máquinas específicas para isso, tá? Que são máquinas, sim, que têm um valor agregado, porém, ela te reduz a questão de tempo de tecimento e te aumenta a questão de qualidade, tá? Uma coisa que é importante salientar, que existe o tecimento convencional de modelagem de peça pronta, tá? Que é o tecimento standard, conforme esse vídeo. Ou seja, são tecidos 3 tubos, logo após é feita uma união e é feito esse tecimento tridimensional. Mas essa não é a única forma de tecimento de peça pronta. Existem outros tipos de tecimento, tá? Um exemplo é esse tecimento aí, no caso de peças que exigem um transpasse, por exemplo, essa é uma modelagem de um blazer, onde é feito o lado esquerdo em peça pronta, e depois é tecido o lado direito, e logo após isso é feita uma união pelas costas da peça, tá? Em forma de costura, que é uma costura simples, rápida de se fazer, e é feito um produto quase em peça pronta. Porém, tu não tem limitações de tipo de modelagem no quesito quando se fala em transpasse. Esse é um exemplo desse casaco. Tá? Outros tipos de tecimento, tá? É esse da regata. Essa regata, ela é tecida de uma forma lateral, tá? Esse tecimento é um tubo, é dado todo um formato de cava, as aberturas de cava, e logo após tem toda essa parte de decote. E essa peça vestida, ela fica nesse conceito, tá? Isso é muito usado em máquinas de galgas finas, conforme essa imagem aí. A gente pode aliar, então, conhecimento de modelagem com de programação e faz um trabalho bem legal, né? Isso mesmo. Um outro exemplo, tá, que a gente tem, que é bastante usado, são as peças de tecimento horizontal. Ou seja, a peça é tecida de uma forma
lateral na máquina, se inicia por uma manga, termina na outra. Isso possibilita tecimentos de peças com casaco, com transpasse, fazer tecimentos em listras de uma forma horizontal, que logo após, quando se veste a peça, se representa que esse produto foi feito como entarces, que é um dos limitadores da peça pronta, tá? Só dá uma olhada nessa imagem aí como exemplo. Tá? É uma peça listrada, mas porém te representa como entarse. E aí a gente pode fazer N variações baseado nisso. Outros tecimentos laterais são usados muito, são para saias, que a gente usa o tecimento imparcial, onde eu consigo fazer peças, saias bem drapeadas, ou seja, com um grande volume. Tá? Bem legal. Essa peça aí fica bem legal. Outras situações são aproveitar esses recursos de peça pronta, que a máquina de peça pronta nos entrega, para usar em peças diminuídas. Vamos lá. Esse exemplo aí é iniciado um tecimento pelas costas da peça, tá? É um colete, e é feito às frentes, e se consegue tirar todas essas partes de acabamentos, das partes de cava, decote e bolso, de uma forma com uma qualidade bem alta. E é feita uma costura em cada lateral da peça. Então, a gente tira quase um produto de peça pronta. Isso diminui também muito o custo de mão de obra, tá? Esse é um tipo de produto que se exige muita costura de acabamento, tá? Esse mesmo produto pode ter sido de uma forma aberta e logo ao final da peça se usa recursos de peça pronta para que faça essa junção. É uma peça totalmente sem costura, porém é tecida de uma forma que a gente chama de integral, uma forma diminuída, e se consegue tirar recursos melhor. Esse é um exemplo dessa peça. Tá? Dentro dessas situações, tem algumas imagens que exemplificam melhor os tipos de peças que foram tecidas com essas técnicas. Tá? É claro que, para isso, a máquina tem que oferecer à área técnica alguns recursos que possibilitam esse tipo de tecimento. Um desses dispositivos que é essencial às máquinas Shima é o sinker. Ele trabalha num conceito de empurrar o ponto sem que se tenha um puxamento muito forte para fazer esses tecimentos tridimensionais, tá? Isso faz com que a máquina tenha um custo de manutenção baixo, uma quebra de agulhas muito baixa, comparado a outros modelos que não têm esse tipo de dispositivo. E isso potencializa para a área técnica, vamos dizer assim, possibilidades inúmeras em função desses tecimentos parciais, graças a essa peça aqui, que é o sinker móvel com mola. Tá? Um outro dispositivo da Shima que facilita muito são as agulhas slide needles, tá? Elas estão nas máquinas de peça pronta mini, nas máquinas X e nas máquinas de galgas grossas. Aqui a gente tem as duas agulhas, comparando a agulha convencional e a agulha slide needle, onde o curso dela é bem menor, tá? Ela tem um impacto, a agulha convencional ela tem um impacto na lingueta, tá? Devido à formação de ponta. Isso é natural em qualquer tipo de equipamento que tenha esse tipo de lingueta. Um espaço no gancho maior, ou seja, a gente consegue trabalhar com maior gama de titulagens de fio, tá? Mantendo a mesma tamanho de ponto. E também a gente tem uma outra situação, que é a posição dessa agulha na frontura, tá? Como a transferência dela é feita pela lingueta, conforme esse vídeo, tá? Essa agulha, ela se posiciona no centro da canaleta, tá? E isso faz com que a máquina absorva uma quantidade maior de matéria-prima sem que se tenha um atrito grande. E isso também dá uma qualidade melhor no produto final, tá? Muito interessante. Principalmente em máquinas grossas, tá? Máquinas como Finura 3 aí, e isso é um facilitador muito grande. Tá? Essas máquinas que têm esse tipo de agulha, ela atende uma gama maior de titulagens de matéria-prima, ou seja, ela sem ser a malha desagulhado, ela consegue de uma máquina 10 até uma máquina Finura 14, no caso de uma máquina Finura 15, como por exemplo.
Uma outra situação, tá? São as questões dos desperdícios, tá? Ou seja, tudo isso explicado anteriormente, a gente sempre vai cair nessa questão que é o foco aí do evento, e é o foco das máquinas de peça pronta da Shima. Ou seja, lá em 95, quando o seu Matsuhiro Shima, 1995, quando o seu Matsuhiro Shima apresentou na ITMA de Milão a primeira máquina de peça pronta, ele já pensava nesse propósito na questão de sustentabilidade. A gente está falando de 1995. A Shima foi pioneira nessa questão de máquina de peça pronta. E esse é o exemplo mais clássico que a marca usa para representar isso. A gente tem uma situação aqui de peça tecida de uma forma convencional, que elas são tecidas quadradas, vamos dizer assim, panos quadrados, são cortados e costurados. A gente tem a situação, conforme eu expliquei, as peças que são tecidas em shaping e as peças prontas. Nesse caso de peça cortada e costurada, a gente chega a ter até 30% de desperdício conforme a modelagem usada da peça. Nas peças em shaping, por mais que ela esteja na forma do molde, a gente tem em torno de 7%. Por que o 7%? Ou seja, toda a parte que é costurada da peça é um desperdício. Isso a gente não tem na peça pronta. Esse 7% numa peça de modelagem cava-posta se equivale a uma folha de tamanho A4, tá? E a peça pronta a gente tem em torno de 1% de desperdício. E esse 1% do que seria esse desperdício? Todas as máquinas, elas têm que fazer um setup para iniciar a peça, tá? E esse 1% seria o fio de setup, que a gente usa fios, não o mesmo fio que é usado na peça, usa um fio de uma matéria-prima de um custo menor, tá? Uhum. Legal. Então, assim, o que vale salientar? Ou seja, conforme eu comentei um pouquinho antes ali, em 1995, quando a Shima lançou a primeira máquina de peça pronta no mundo, numa feira, ou seja, um produto nunca visto antes, desenvolvido pelo próprio dono da fábrica, o seu Matsuhiro Shima, ele já visualizava essa situação. E hoje, esse tipo de máquina, ela traz todas essas vantagens conforme esses dados aí, ou seja, ela tem todo esse apelo sustentável de redução de matéria-prima, ela tem toda uma questão ecológica também referente à questão de consumo de energia, porque é uma máquina que produz mais com menos, ela tem toda essa questão de redução de mão de obra, principalmente hoje no quesito de mão de obra de costura, é uma mão de obra bem difícil de se formar, principalmente no caso de malharia retilínea, ou seja, a máquina auxilia muito isso e ela tem esse apelo, tá? Eu acho que ela sempre tem um foco de preservar aqueles 4 pilares da sustentabilidade para facilitar o processo, então, de criação, de tecimento e de produção, né? Isso aí. Bom, então a gente agradece a todos por terem nos acompanhado até aqui. Aqui segue as nossas redes sociais, para quem tiver interesse, quem tiver dúvidas também. Tem o QR Code aí para facilitar um pouquinho o acesso. E muito obrigada, então. Bom, eu espero que essa breve explicação, tá, tenha ficado claro e que auxilie a todos aí. E a gente se coloca à disposição para maiores dúvidas, tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Tchau.